Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que cenas épicas é o que não falta na trilogia do Anel adaptado pelo Peter Jackson. É verdade. E tentando me empolgar um pouco mais com a série Anéis de Poder, que não está sendo tão épica assim, eu separei pra vocês 3 cenas de cada um dos filmes da trilogia, mais uma menção honrosa, porque se eu fosse separar tudo, eu praticamente teria que postar os 3 filmes inteiros aqui pra vocês. E não se preocupe caso você não tenha assistido as versões estendidas, eu tô pegando aquelas que foram editadas para o cinema, porque essas versões foi a que a maioria do público teve acesso. Então se ajeita, fica confortável, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e bora lá! O que eu acho mais interessante nas adaptações do Peter Jackson é que não dá para selecionar uma única cena. O que dá para fazer é selecionar um momento formado por várias cenas. E esses momentos são muito longos, eles podem chegar até 2, 3, 5, 7 minutos. Isso porque existe toda uma construção de clímax em cada um desses momentos específicos. Seja com a trilha sonora começando bem sutil, bem baixinha, e aos poucos ir progredindo não só de tensão, como também de empolgação, acompanhada de um discurso muito legal, geralmente um discurso de reviravolta, de empolgação, de caramba, eu consigo superar esse problema aqui. Tudo isso intercalado com algumas outras cenas para contextualizar melhor o que está acontecendo. E a gente vê isso logo no prólogo da Sociedade do Anel. As primeiras letras dos créditos aparecendo com aquela trilha sonora bem baixinha, bem característica dos filmes, com a voz da Galadriel ao fundo dizendo "O mundo mudou". Isso daí já pegou, já me conquistou de vez. E ela vai contando tudo desde o comecinho, a forjadura dos grandes anéis, 3 para os elfos, 7 para os anões, o fato de todos eles terem sido enganados pelo Um Anel, até que chega aquela cena da grande batalha da última aliança entre homens e elfos, até o momento em que Sauron é derrotado. E quando a gente acha que acabou, não, tem um pouquinho ainda do que aconteceu com Isildur, até praticamente chegar aos tempos atuais em que a história do filme se passa, que é depois da aposentadoria do Bilbo Bolseiro. Então todo esse prólogo que dura quase 7 minutos é a primeira cena, o primeiro momento épico dessa adaptação. A vitória estava próxima, mas o poder do anel não podia ser desfeito. Já em segundo lugar, eu gosto muito, demais, da cena em que o Gandalf consegue fugir do Saruman lá em Isengard. Frodo não consegue se encontrar com ele no Pônei Saltitante e só vai descobrir o que aconteceu mais ou menos lá em Valfenda. E eu digo mais ou menos porque assistindo e reassistindo, às vezes eu tenho a sensação de que o Gandalf contou pra ele o que aconteceu e às vezes eu tenho a sensação de que foi apenas uma memória, um flashback do Gandalf. E tudo nesse momento é impecável. O local onde eles estão, o topo da torre, que eu já esqueci o nome dela. O uso da magia pelo Saruman, que é uma magia que não tem muitas, assim, efeitos especiais, visuais, raio daqui, luz de lá. É quase que um poder mental. E o discurso dos dois ali, um batendo boca com o outro, você não pode simplesmente jogar fora a amizade com o Saruman. Só que aí vem o Gandalf e começa a dizer que só existe um Senhor dos Anéis. E no começo, a primeira vez que eu assisti, eu cheguei a acreditar que ele estava se referindo ao Frodo, porque ele que era o responsável por carregar um anel, ele que foi o escolhido, ele que tinha força suficiente para superar e aguentar as tentações do anel. Só que mais pra frente eu fui entender que o Senhor dos Anéis é o Sauron. É ele quem controla não apenas o Um, mas todos os outros, por meio do Um Anel. Então foi nesse momento que eu achei muito legal saber que eu tava assim, praticamente o nome das histórias é Sauron, o Senhor dos Anéis. Muito 10 isso. E fica ainda melhor quando o Gandalf começa a se revoltar, dizendo, olha só existe um Senhor dos Anéis e ele não compartilha o poder. E ao fundo a gente vê a lua, a câmera tá mais ou menos na altura dos olhos do Gandalf, então ela tá meio que inclinada, vendo o alto, olhando pra cima. A gente vê a águia caindo de baixinho, e aí o Gandalf pega e se joga e cai em cima da águia. É sensacional. O contexto, o conflito, a tensão, a trilha sonora, o discurso e o efeito sonoro da águia também dá um detalhe a mais na cena. E é por isso que eu escolhi esse momento como a segunda cena épica da Sociedade do Anel. Só há um Senhor dos Anéis. Só uma pessoa pode comandá-lo. E ele não compartilha o poder.
Já a terceira e última dessa primeira adaptação também envolve o mago. E como não colocar ele contra Balrog lá em Khazad-dûm? Tudo ali envolvendo a Minas Moria como um todo é interessante. O visual, quando ele coloca as luzes no grande salão da Mina dos Anões, a necessidade deles terem que passar por cada momento em silêncio, o momento em que o Gandalf conversa com o Frodo dizendo o mais importante é decidir fazer com o tempo que nos é dado, também tem aquele papo da pena envolvendo o Bilbo ter poupado o Gollum. É um discurso legal, é um discurso bonito. A primeira grande batalha do filme envolvendo os orcs e o Troll da Montanha, tudo muito 10, só que quando o demônio aparece, putz, isso é muito 10, ele meio que saindo do chão, dando aquele primeiro rugido, depois ele se encarando na ponte, primeiro criando uma espada, depois o chicote, ele tentando se eriçar assim e mais fogo saindo, e claro, o discurso do Gandalf dizendo o fogo negro não é bom para você. Putz, tudo isso é maravilhoso, até mesmo a parte em que Gandalf é puxado para baixo, e eu confesso, a primeira vez que eu assisti isso eu me comportei exatamente como o Frodo, não fazendo tanto escândalo, mas por dentro eu tava gritando daquele jeito. O fogo negro não é bom para você, chama de Udum! Volte para a sombra! Você não vai passar! Corram, seus tolos! Não! E agora, lindezas, bora para a segunda adaptação, As Duas Torres, e eu começo aqui com uma menção honrosa. Se eu for colocar todas elas, vai ser complicado. Mas o filme mal começa e eu já fui comprado pela ideia. Ele é basicamente uma continuação direta mostrando um pouquinho a mais do que foi que aconteceu com Gandalf logo depois que ele é puxado pelo Balrog. E eu lembro da sensação de ter visto isso pela primeira vez no cinema. Fui pego totalmente desprevenido e fiquei muito surpreso. Até porque a surpresa acaba logo depois, porque é tão curtinho, é tão rapidinho. Mas poxa, foi épico. A partir daquele momento eu já não consegui mais tirar os olhos da tela. Eu vou te detonar, animal! E agora sim, o primeiro momento épico que eu escolhi aqui das Duas Torres é quando Gandalf, já o branco, vai resgatar, vai curar Théoden da maldição imposta pelo Saruman. E todo o momento envolvendo a ida até Edoras, até o momento em que o rei vai expulsar o Grima, é sensacional, principalmente pela fotografia, pelas cenas filmadas de longe e aquela trilha sonora marcada por um violino maravilhoso. E é claro que os pontos altos desses momentos são primeiro quando Gandalf se revela sendo o Mago Branco e depois quando é visível o fim do feitiço do Saruman, quando o Théoden vai ficando mais jovem. E aí o Gandalf vem e diz, ele praticamente envolve um poder. Ele diz a seguinte frase: talvez você se lembre de sua força de outrora. Essa frase, força de outrora, parece um poder sendo invocado, sei lá, tipo um Kamehameha, força de outrora, é quase igual. E por isso eu elejo esse momento como a primeira épica de As Duas Torres. Você não tem poder aqui, Gandalf, o cinzento. Surprise, motherfucker! Seus dedos se lembrariam melhor de sua força de outrora se pegassem sua espada. Já a segunda cena, praticamente a quinta desse ranking, já começa a envolver a grande batalha do filme, que é praticamente dividida entre o que está acontecendo em Abismo de Helm e a queda de Isengard sob o controle de Saruman. E é nesse segundo cenário em que acontece uma das maiores invocações e maior reviravolta, não é reviravolta, mas sensação de raiva, de querer vingança que eu já vi num personagem. Principalmente porque esse personagem era tão calmo, tão pacífico, tão na dele, só preocupado com os seus bosques, com as suas árvores. E eu estou me referindo ao Barbárvore, o pastor da floresta, a árvore que ganhou vida e se colocou como responsável por cuidar da floresta de Fangorn. Putz, eu gosto tanto do momento em que ele chega, ele dá de cara com aquela paisagem totalmente triste, devastada, tudo desmatado. E aí a gente consegue ver na expressão, tanto do olhar quanto da voz dele, a decepção com o mago, que antes era considerado um aliado. E aí aquela reviravolta. No começo ele tava lá todo dizendo, não, essa guerra não é nossa, a gente não se envolve com o problema dos
dos homens, dos orcs, dos magos. Eles ficam lá e a gente fica aqui. Só que nesse momento ele chama a responsabilidade pro peito, dá um grito de guerra invocando todo mundo que ecoa por toda a floresta, e aí ele diz que tá indo para a última marcha dos Entes, e aquela musiquinha no fundo, putz, me arrepia só de lembrar. E o último momento épico de As Duas Torres, eu poderia colocar aqui toda a batalha de Abismo de Helm. Desde a chegada do pessoal de Edoras, que chegaram a encarar os Wargs pela primeira vez, que também teve ali uma cena maravilhosa de pancadaria e brigação. Legolas mostrando um pouco da sua habilidade a montar a cavalo. Toda a tensão envolvendo o Aragorn caindo e depois ele vendo os exércitos se aproximando. É tudo muito bonito. A preparação dos homens e dos adolescentes para a guerra. A chegada da cavalaria élfica liderada pelo Haldir. Putz, é tudo muito maravilhoso. A explosão que acontece. A treta ali entre o elfo e o anão. Os elfos, Saraivada, o anão, acertaram alguma coisa? Legolas, então, você quer que eu arrume um caixote ou descreva pra você? Essa briga entre os dois, é tudo muito incrível e tudo que envolve a Batalha de Abismo de Helm. Só que como não dá pra pegar tudo isso, decidi selecionar o momento da reviravolta, da rebelião, do Rise, no momento em que eles decidem ir pro 8 ou 80. Théoden manda um discurso maravilhoso, empolgante. Gimli soa aquela trombeta que tem um barulho estrondoso, parece um trovão chegando, e quem chega junto é Gandalf com Elmer, e eles não estão sozinhos. A trombeta da mão de martelo de Helm deverá soar no fundo uma última vez. Sim, agora pelo ódio, pela ruína e pela alvorada vermelha. Théoden Rei está sozinho. Sozinho, não. Rohirrim! Elmer, Ao rei! Já o Retorno do Rei, ele é muito mais assim, calmo. A maior parte do filme é um pouco mais assim, de construção, o que é que tá acontecendo, o que é que não tá. A gente consegue ver um pouco mais do Retorno do Rei, literalmente, em questão do Aragorn, desde a sua recuperação da Narsil. Só que tudo começa com a irradiação da esperança. Graças a um dos pequenos hobbits, os faróis foram acesos contra a vontade do regente, e é a partir desse momento, toda a construção da cena, desde que o fogo começa, na primeira pilha de madeira até a última, até chegar em Rohan, a gente vai vendo o quão distante uma pilha de madeira, um farol está longe do outro, aquela trilha sonora de empolgação no fundo, como sempre, até que Aragorn vê o sinal, a trilha sonora dá uma baixada, foca nos olhos dele, ele começa a correr, a empolgação volta de novo, e ele vai e pede ajuda para Théoden / Rohan. E aí existe uma espécie de tensão, porque lá nas Duas Torres, o Théoden chegou a dizer, meu, a gente não tem aliados. Não adianta eu pedir ajuda de Gondor, porque onde é que Gondor estava quando a gente mais precisou? Onde estava Gondor quando o Titanic afundou? Porque caso vocês não saibam, o mesmo ator que interpreta o Théoden também interpretou o capitão no navio do Titanic. E aí, logo depois, existe ali um tempo de silêncio e finalmente Théoden dá a resposta. Irradiada a esperança. Os faróis estão acesos! Gondor pede ajuda. Foda-se. e Rohan responderá: reúna os Rohirrim. E agora, lindezas, essa penúltima cena aqui pode ser um pouco controversa pra vocês, mas pra mim ela é épica porque ela é muito agonizante, eu não sei exatamente como pronuncia. Só sei que ela causa um grande desconforto todas as vezes que eu assisto. E sei lá, nesse contexto do Senhor dos Anéis, eu justamente a sensação que eu imagino que todos aqueles personagens que estão do lado do bem sentem quando estão enfrentando alguém do lado do mal. Não interessa se é orc, se é troll, se é a aranha, Nazgûl, o que quer que seja. É esse desconforto causado lá em Minas Morgul, quando
quando o Rei Bruxo de Angmar aparece invocando seus exércitos. Eu gosto de toda aquela tensão, de todo o cenário verde, acinzentado, escuro, a música tensa que tem, mostrando o Frodo indo em direção a Minas Morgul. Gosto daquele farol gigante, amarelo, branco, esverdeado, é uma cor meio esquisita, assim, que sai de Minas Morgul e o Gandalf vê lá de Minas Tirith e fala: agora começou pra valer a última batalha do nosso tempo. E aí o Rei Bruxo chega montado no seu pequeno passarinho e dá aquele rugido barra grito que parece 10 vezes pior que a pessoa passando a unha na lousa, assim, ó. Que agonia. Posso sentir sua lâmina. E antes de mostrar a última cena dessa trilogia, também não posso deixar de mencionar todos os outros momentos que poderiam ter entrado nessa lista, principalmente como menções honrosas, que é o Pippin cantando enquanto o Faramir tenta resgatar, reconquistar os Gillet. É um momento triste, é um momento pesado, aquela música é maravilhosa, a letra é bonita, porém triste, mas bonita. Assim como é o resgate do Faramir depois que o Théoden tenta botar fogo em tudo, os Mumakils chegando, putz, é tudo muito 10, só que nada supera a chegada de Rohan. E essa cena é uma clara inspiração à cena que aconteceu lá no Ultimato. É praticamente um copia e cola, só que aqui o discurso do Théoden, puta que pariu, só de lembrar assim já dá uma empolgação, dá um arrepio, ver a galera toda gritando junto ao mesmo tempo. É sensacional ver Rohan chegando com o coice na porta. Não só isso, a gente vê também o desespero na cara dos orcs, e isso é impagável. Adiante e não temam nada! Levantem-se! Levantem-se, cavaleiros de Théoden! Lanças serão usadas! Escudos serão partidos! Um dia de luta! Um dia vermelho! Antes que o sol nasça! Acabem com a ruína! E com o fim do mundo! Vamos, Eorlingas! E aqui eu digo mais uma vez, eu acho que 99,9999% de todas essas cenas que eu citei agora, a principal sensação de cena épica é causada pela trilha sonora. Se não fosse a trilha, eu acho que não seria tão empolgante assim. Mas lindezas, essas são as minhas opiniões. Quais outras cenas você coloca na lista? Tem alguma que você tiraria? Do tipo, ah não, isso aí não é tão legal assim. Me conta, deixa aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia. Depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!